Olá pessoal, meu nome é Felipe Souza, eu sou instrutor de cursos da Pinault Tecnologia e eu vou fazer esse vídeo para responder uma das perguntas que mais me fazem, que é quanto ganha um técnico de manutenção de videogames? É uma pergunta bem difícil de responder, porque existem vários níveis de técnicos, né? Tem técnicos que fazem as manutenções básicas, que troca pasta térmica, troca leitor, e tem técnicos que fazem os procedimentos mais avançados, que faz a parte de eletrônica, a parte de circuito, procedimentos de solda BGA, né? São técnicos que automaticamente faturam mais, tá? Então eu vou começar com os técnicos que estão iniciando na manutenção de videogame, os técnicos que querem, né, começar a trabalhar com manutenção de videogame. Bom, os procedimentos básicos são extremamente rápidos, né, e automaticamente lucrativo. Se você pegar, por exemplo, um procedimento de limpeza e troca de pasta térmica de um PlayStation 4 aqui no laboratório, nesse momento, é vendido a R$120 para o cliente. Um serviço que a gente faz em média em 30 minutos, né, 40 minutos, vai depender também automaticamente da agilidade do técnico, tá? Mas um procedimento bem executado para poder limpar a carcaça, fazer um procedimento de forma correta, uns 30 a 40 minutos. Né? A gente faz aí mais ou menos então uns 2 por hora, né? A R$120, automaticamente R$240 é o faturamento bruto desse procedimento. O custo ele é extremamente baixo, porque a gente vai utilizar apenas um pouquinho de pasta térmica e energia para poder fazer a limpeza, né? O tempo que a gente gasta para poder fazer o processo, mas o investimento ele automaticamente é baixo para a margem de lucro que ela é alta, tá? Eu não vou falar para vocês que vocês vão ter durante a manutenção, durante, né, um dia de trabalho, 2 aparelhos para fazer por hora, tá? Mas já dá para a gente tirar por aí uma base de que são serviços extremamente lucrativos. Quando você começa a falar de reparos em placas, reparos mais avançados, né? Quando você começa a falar de solda BGA, você começa a aumentar esse faturamento bruto para 350, 390, R$450 um processo. E às vezes um processo que também dura 30, 40 minutos. Então assim, eu não estou prometendo valores, né? O que eu estou fazendo é uma conta básica para vocês terem uma noção de que a manutenção de videogames ela é extremamente lucrativa. E quanto mais você desenvolve na área, quanto mais você aprende, quanto mais você pega agilidade nos procedimentos, os serviços vão ficando mais rápidos e automaticamente você vai aumentando o faturamento, né? Então é um trabalho, né, que nem eu falo para os meninos sempre, que vai dependendo sempre da evolução. Né? Cada vez mais você está melhorando os procedimentos, executando os serviços de forma mais rápida, investindo em maquinário que vão facilitar os processos de diagnóstico e automaticamente os processos de reparo e aí aumentando cada vez mais o faturamento, tá bom? Então eu não vou falar de valores, mas já dá para ter uma noção de que é um serviço extremamente lucrativo. E sejam bem-vindos ao treinamento de games EAD da Apollo. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo programático desse treinamento, tá? As aulas que a gente tem disponível até o momento. Lembra que é um treinamento que eu estou sempre gravando aula e estou sempre acrescentando na plataforma. Então, o conteúdo que vocês vão ver hoje são as aulas que foram lançadas até o momento. Eu tenho mais 3 aulas, por exemplo, para poder lançar essa semana. Então, eu só vou terminar de editar e colocar na plataforma, tá? Então, vamos lá. Quando vocês compram o treinamento, vocês vão ter acesso às aulas de início imediato. Seria uma apresentação do treinamento, aulas sobre energia estática, instrumentos e ferramentas, são os insumos e os produtos que vocês vão precisar para poder fazer a manutenção dos games. Uma aula sobre dicas de limpeza e desoxidação dos aparelhos, seria a parte de preventiva, por exemplo. Uma aula sobre dicas de desmontagem dos aparelhos e aula sobre o sistema de refrigeração, falando sobre cooler, pasta térmica, todo o sistema de refrigeração dos consoles. Bom, além disso, uma aula relacionada à fonte de alimentação e aulas sobre a parte de falhas de leituras de mídia, parte de estrutura de leitura de jogos, né? Então, consoles que não lê jogos ou falhas de leitura em geral. No caso, são 3 aulas sobre esse assunto, né? E um PDF aí para poder auxiliar a aula de leitura de mídia. Bom, de início imediato também tem uma aula sobre placas do reset, módulo wireless e Bluetooth. Bom, a partir do 8º dia, o aluno começa a ter acesso a algumas outras aulas. Na verdade, há várias outras aulas, tá? Então, a sessão 10 seria uma sessão que só está disponível a partir do 8º dia, após a matrícula do treinamento. O aluno vai ter acesso ao download do material complementar, que seria um material de apoio do treinamento,
Aqui o aluno vai ter PDF e os programas que ele usa no dia a dia para poder fazer manutenção dos aparelhos. Bom, na seção 11, o aluno vai ter passo a passo da desmontagem dos consoles. Então eu tenho o procedimento de passo a passo de desmontagem do 360, do Fat, do Slim, do Xbox One, do Play 4, do PlayStation 4 Fat, do PlayStation 5 e dicas de desmontagem desses consoles. Aí eu tenho aula sobre falhas de imagem, né? Então eu tenho um vídeo aqui sobre a falha de saída HDMI e 2 arquivos em PDF para poder auxiliar nessa aula. Então tem esquema, tem os pontos de tensão para poder ajudar você a identificar falhas na saída HDMI. Bom, na seção 13 é uma aula de eletrônica de bancada. Aqui o aluno vai ter noção sobre tensão, corrente e resistência. Vai aprender a operar, utilizar o multímetro e vai fazer alguns testes de alguns componentes eletrônicos que a gente faz no dia a dia na manutenção de games. Aí eu tenho uma aula sobre fontes internas e defeitos eletrônicos, que seriam as fontes que ficam na placa do console. Então é bem comum a gente ter defeitos relacionados à fonte interna dos aparelhos. Eu tenho aqui, no caso, 4 aulas. Eu tenho aula sobre a fonte interna do 360, que seriam os reguladores de tensão linear que a gente tem na placa. Eu tenho 2 arquivos de PDF também falando sobre essas fontes internas. Tenho uma aula sobre blackout do Play 3 e do Play 4, aquele console que bip desliga, e uma aula sobre luz azul e verde desses consoles também. E a aula do PLIN do Xbox One, que seria aquele defeitinho que você aperta o botão, ele acende o LED e apaga. Tá? Então análise de PLIN, como que a gente chega na conclusão do que está gerando esse tipo de problema. Bom, aí eu tenho 5 aulas de análise de curto, defeitos relacionados a placas em curto, curtos primários, curtos secundários, são 5 aulas sobre curto. Eu tenho uma aula sobre reparos em fontes de alimentação, procedimentos de solda SMD, aula de solda SMD, aula de solda THT. Aí eu tenho 8 aulas sobre solda BGA. Então, procedimento de rebalem, procedimento de reflow, procedimento de replace, como identifica se é uma falha de BGA ou não, e como executa os procedimentos, né, de solda BGA nos consoles. Então, são 8 aulas sobre solda BGA. Aí eu tenho aulas sobre controles, no caso aqui são 3 aulas disponíveis sobre manutenção dos controles. Lembra que cada aula dessa é um vídeo, né? Então são vídeos aí explicando sobre a manutenção dos controles. 6 aulas sobre troca de módulo wireless do PlayStation 3 e PlayStation 4 com adaptação dos reguladores de tensão. Então eu mostro para vocês como é que é feito a remoção, é uma peça que é BGA, e como que é feito a colocação das esferas, a adaptação do regulador de tensão, e a gente faz o procedimento aqui nessas 6 aulas, tá? Aí eu tenho aula sobre técnicas de montagens e periféricos do Switch. Eu falo sobre o circuito de carga do Nintendo Switch, então eu tenho uma aula falando sobre o setor de energia desse console, que é bem comum e dá bastante defeito. Uma aula sobre o Joy-Con do Switch, seria a manutenção dos controles do Nintendo Switch. Tenho aula sobre o Nintendo Wii. Procedimentos de troca do HD do PlayStation 4 são 2 aulas, né? E envolve também PlayStation 3 nessa aula. Troca de HD do Xbox One e correção de erros E102, 101, 106 e E100. Então são 3 aulas sobre a troca de HD de Xbox One, que não é um procedimento tão simples. Às vezes é um pouquinho chato para poder fazer a instalação, então é bem importante a gente ter uma aula boa sobre isso. Erros de atualização dos consoles da Sony. Procedimento de desbloqueio do Xbox 360, são 9 aulas falando sobre JTAG, LTU2, Freestyle Dash, procedimentos de regravação de PCB, troca de PCB. Eu tenho mais aulas também falando sobre algumas correções que a gente faz em relação à parte de software no 360, são mais 4 aulas falando sobre instalação de emulador, sobre atualização de dashes em consoles que são JTAG, então a parte de software de 360. Eu tenho a parte de regravação de NOR de PlayStation 3 e PlayStation 4. Eu tenho uma aula sobre a regravação da NOR desses consoles que corrige algumas falhas. Bem comum no PlayStation 3, por exemplo, falha de módulo wireless, às vezes, ou de rede, está relacionada a NOR e não a peça física. E eu tenho uma sessão bônus onde eu mostro alguns defeitos que eu fiz reparo aqui no meu laboratório e acabo mostrando os procedimentos aqui nessa sessão bônus. Lembrando que essas são as aulas disponíveis, já é um treinamento que está completíssimo, mas eu estou sempre lançando aula. Então, esse conteúdo programático é o que está disponível no momento. Mas sempre eu estou colocando novas aulas e novos procedimentos. Então é legal vocês ficarem atentos a essas aulas. Bom, vamos supor que eu lancei uma nova aula de desmontagem. Eu não vou colocar na sessão 32. Então eu vou voltar aqui na sessão de desmontagem e vou inserir junto com a desmontagem dos outros consoles. Então é bem importante vocês ficarem sempre revisando as aulas,
para ver se vocês já assistiram todas, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o treinamento da primeira sessão à última, prestem bem atenção. Se vocês não entenderam aquela sessão, volta, assiste novamente, porque às vezes uma sessão está linkada com a outra, tá bom? Boa aula para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo programático e eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a fazer manutenção nos consoles.